Boa tarde. Acabamos de sair de um psicodrama público de São Paulo, que hoje foi dirigido pelo João Meirelles, que contou com a sua equipe de egos auxiliares Maria Helena Farina e Valéria Barcelos, que sou eu, e que sou anfitriã do dia também, e quem graciosamente aceitou o convite de participar da entrevista, que é a Inês Peters e a Sueli. Então, nós vamos começar aqui a entrevista de hoje. O tema de hoje foi vínculos. Bom, o João começou contando para nós da equipe um pouco que cada um tem vínculo com alguma coisa, cada um tem um vínculo de um jeito com uma determinada coisa. E, assim, o que moveu a plateia a vir, né, estar presente hoje no sábado, dia 26 de novembro de 1922, e que tivemos presença de 16 pessoas, oscilou acho para 18 em alguns momentos. Então a gente o João fez um aquecimento em cima do tema vínculos, pedindo uma massagem facial para as pessoas, trabalhar um pouco com as mãos e trabalhar com o olhar, a partir dessas mãos, trabalhar também com o olhar. Depois disso, um pouco assim, para você começar a brincar com essas mãos de um jeito lento e tal, e descobrindo uma forma de olhar para o outro através dessa forma que você tivesse criado com as mãos. Então, teve gente que se colocou assim, teve gente que se colocou assim, teve gente que se colocou assim, teve muitas formas de muitos olhares que apareceram ali. A partir disso, cada um escolheu um pouco uma dupla e foi trazendo um pouco qual seria o diálogo dessa dupla. Apareceram cenas onde esses personagens se relacionavam de uma forma sempre muito incógnita, sempre muito escondido, espião, agente secreto, papéis assim, um pouco misteriosos, que não diziam bem a que vieram, né? Qual era a função daqueles personagens. Tinha sempre um mistério no ar. Basicamente, é isso para a gente começar aqui, e eu vou dar a palavra, então, para Maria Helena Farina. Comentar um pouquinho como é que foi a sessão de hoje, quais foram as tuas inquietações ou desequilíbrios durante a sessão de hoje. Bom, conforme você foi falando, eu fui viajando na sua fala e nos diversos momentos, né, do psicodrama, desde a história do olho, do olhar, os desenhos das mãos, né, e assim. E aí eu fui percebendo como foi uma coisa muito fluida mesmo, né? Como eu volto a falar o que eu falei, inclusive, no final lá, que é uma coisa que ia tendo uma forma que me levava e levava a gente para algum lugar, e depois a forma mudava, levava para outro lugar, eu particularmente achei isso muito interessante, porque nada ficou muito fixo, a coisa foi se transformando, ou seja, os vínculos foram acontecendo também com um tempo interessante, né? Foram sendo construídos, né? Com o limite de espaço e tempo que a gente tinha, mas teve uma coisa que foi sendo construída, foi sendo transformada, né? Inicialmente, onde estou, quem são vocês? Aí foram se revelando devagarzinho, as coisas foram se construindo e adquirindo diferentes formas e levando a gente para vários lugares, né? Então, é bacana essa coisa também da superfície e do fundo, né?
tiveram um movimento também, né? Aquilo que aparecia e, de repente, você se distraía, aparecia uma outra coisa, enfim. Para mim foi bem bacana. E assim, que sentimento ficou para você? Agora, nesse final, é magia. Ficou uma coisa mágica, assim, porque eu estou relacionando tantas coisas com tantas coisas, inclusive o que eu vou apresentar hoje, né, no teatro, como tem um monte de coisa a ver com coisas que apareceram hoje. Então, essa coisa de coletivo e de magia foi o que ficou para mim. Obrigada, Marilena. Obrigada a vocês. Eu vou pedir para a Inês comentar um pouco o momento de desequilíbrio, inquietações, o que você está sentindo agora também. Vamos lá, Inês. Oi. Então, esse tema é um tema assim bastante impactante, né? Porque quando a gente começou a fazer aquele movimento das mãos e do olhar e tudo mais, eu comecei a perceber assim como o meu movimento ele estava se ajustando inicialmente, né? Para que eu pudesse fazer com que ele fosse o reflexo do que eu estava sentindo, e ele foi se tornando esse reflexo, né? E no momento em que o grupo começou as duplas começaram a se articular e a representar, eu comecei a perceber que ele podia ter coisas, está mostrando coisas para mim, está dizendo coisas para mim, esse movimento das mãos, que eu não tinha percebido até então. Então, todo esse movimento, essa transformação, ela já foi percebida, transformação dos vínculos, ela já foi percebida desde o início do exercício, né? Desde o início da nossa sessão. E aí, depois de termos experimentado sensações diversas, né? Sentimentos diversos, nos reconhecido, eu me reconheci em muitas das interpretações, né, dos personagens que foram apresentados, eu fiquei pensando como o vínculo ele vai sendo transformado ao longo do tempo, né? E impactado diretamente pelo contexto, pelo momento que a gente está vivendo. Então, sentir que o refinamento, né? A Marilena colocou de uma forma muito cirúrgica, eu achei assim, a depuração dos vínculos, ela vai se tornando mais perceptível, né? Mais visível, mais perceptível, e a gente vai assim fazendo escolhas, né? Vai direcionando de uma forma mais consciente, mais lúcida, mais tranquila, né? E acho que é um pouco isso, assim, essa regulação do vínculo no tempo e no espaço onde a gente se percebe. É isso. Muito bom, Inês. Trouxe a relação cartesiana também dos vínculos, tempo, espaço, lugar, né? Papel, função, tudo isso, né? Sueli, poderia comentar um Boa pouquinho? tarde, gente. Eu sou Sueli. A gente saiu do psicodrama agora. O tema, para mim, especialmente, foi muito precioso, porque dá uma olhada no tema vínculo. É tudo, é tudo que move, é o que rege as nossas relações com as pessoas, com o mundo, com as ideias. Então, o tema me atraiu porque me fez pensar nisso. Logo de cara, eu pensei, Licença, só o um minutinho. vínculo. Inês, fecha teu microfone, por favor. É o barulho do ventilador aí. Logo de cara, eu pensei, juro que eu pensei nos meus alunos, que eu amo eles, e pensei que eu me vinculo porque eu amo as pessoas. Então, foi legal eu poder rever isso, né? Me achei um pouco carente, né? Falando de mim um pouquinho, e percebi
alguns vínculos, e no final, como é que as coisas foram andando, eu achei legal entender que um vínculo pode transformar, coisa que é óbvio, mas que eu não tinha consciência. Para mim, vinculou uma coisa cristalizada e acabou, mas não é assim. Então, eu achei legal eu perceber isso, essa mudança, né? Então, para mim, foi um tema bastante caro e precioso. Então, eu quero agradecer a vocês e ao João. É isso. Fala um Obrigada. sentimento. Como é que você Sentimento, está? Uma emoção? Rapidamente, uma palavra? confiança. Obrigada, Sueli. Bom, comentar aqui um pouco. Acho que foi realmente uma surpresa o que aconteceu, no sentido de magia, de mistério, de envolvimento, e dos vínculos que se formam de uma forma muito natural a partir de outros estímulos, né? No caso, todo o aquecimento que o João trouxe para a gente, de falar um pouco sobre vínculo, de brincar um pouco com o jeito de olhar, porque também as relações também têm diversas formas de ser vistas, né? A gente pode olhar elas por muitos vãos, né? Diferentes, e como a gente interpreta aquela pessoa que está chegando, que está buscando se vincular com a gente, tem sempre a ver com o nosso estado emocional no momento, né? Então, assim, eu gostei muito que muitas situações que apareceram foram provocadas pela plateia sem que elas pudessem perceber. Teve um participante que veio com uma camiseta do Brasil, teve um outro que tinha uma foto onde ele ficava assim, olhando de um jeito de lado, assim, era essa foto, parecia que a pessoa estava lá, mas era a foto dele com o vídeo fechado. Tudo isso vai movendo a criatividade de todos para criar personagens e vai mobilizando coisas, despertando sentimentos a partir das imagens que a gente pôde ir experimentando através do estímulo que o João estava dando, as consignas que o João vinha oferecendo para a gente. Então, eu achei muito interessante como uma trama se cria do nada, absolutamente do nada, e assim, como uma relação uma pessoa que queria lesar a outra pode se transformar num romance, né? E por aí vai, e como as pessoas que se comportam em um determinado momento, num papel profissional, absolutamente silenciosas, como é que elas têm que compensar quando elas chegam na casa delas mesmo, que fica até falando sozinha, conversa com a planta, conversa com os animais, conversa com si mesmo, se tem alguém ouvindo ou não, tanto faz, né? Então, assim, o vínculo da pessoa com a necessidade dela de dar vazão àquela expressão que ela no trabalho, por exemplo, não pôde ter, né? Então, aí a gente pode entender também, talvez, as fofocas, né? Quando você está num ambiente de trabalho, onde você tem que dizer sim, senhor, sim, senhora, não, senhor, não, senhora, e o tempo todo, como de algum jeito você fica com todas as coisas que você pensou ou que você teve o desejo de falar, mas não pôde falar, como isso tem que se esgotar talvez no cafezinho da empresa mesmo, ou depois no final do expediente, para poder nomear e transmitir tudo aquilo que não pode ser dito em função de uma hierarquia de papéis, né? Por exemplo. Isso é só uma observação. Enfim, como as relações humanas são um jogo de xadrez ou um jogo de baralho, onde eu não posso revelar qual é a minha jogada, senão o parceiro ou os outros que estão aqui jogando comigo não vão jogar a carta que eu preciso para fechar o meu jogo, né? Que eu preciso para bater. Eu tenho que ficar bem quieta e com as cartas escondidas atrás aqui das cartas, para que ele não perceba o meu entusiasmo quando ele joga uma carta de ouros, por exemplo. X, né? Estou inventando aqui uma brincadeira um pouco para mostrar também que
que as relações humanas é um jogo. Um coloca uma carta, outro coloca outro, e assim vice-versa, até que alguém bate. É isso. Bate para pegar o morto. E aí começa de novo uma vida nova, né? Com 11 cartas na mão, por exemplo. Então vamos lá. Obrigada a vocês todas. Vai lá, João. Está com você agora. Eu fico vendo o que me moveu a trazer esse tema, sabe? Foi um post que eu recebi mostrando como é que é o mecanismo de uma criança recém-nascida sugando o seio da mãe e isso estimulando áreas cerebrais dessa mãe, que, por sua vez, manda sinais e informações para que glândulas produzam o leite para alimentar essa criança e criar esse círculo. Criança sugando, estimulando o cérebro, as glândulas da mãe, a mãe produzindo. E assim são vínculos afetivos, vínculos básicos de vida. Me veio essa imagem. Acontece que, quando a gente pensa um pouco nessa questão de vinculação, sempre traz uma situação. O que faz a gente se vincular? O que move a gente se vincular? Né? O que está por trás? Desejos, identificações, interesses, competição. Isso ocorre não só na relação afetiva, isso ocorre em qualquer relação com os animais, no trabalho, sabe, com a justiça. Então, o vínculo necessariamente é um elo de ligação que necessariamente une a gente com os nossos próprios desejos, com os nossos próprios interesses, e, ao fazer isso, também desperta a necessidade de se vincular com algo desconhecido, que não sabemos por que nos juntamos, e criamos histórias, e criamos histórias de vida, né? Histórias de vida que necessariamente podem se transformar ou não, né? E que, a partir daí, esses vínculos também formam a nossa identidade, como também pode formar a identidade de um grupo, como pode formar a identidade de uma nação, de um planeta, né? E o que eu achei muito interessante é que, nessas infinitas quase possibilidades de vinculação, né, nós vamos criando encontros, nós vamos criando histórias, nós vamos criando vida, né? E quantas variáveis, quantas informações a gente recebe, tanto do nosso meio interno quanto do nosso meio externo, para que a gente possa isso se materializando, né? E criando algo, materializando algo concreto, que, de repente, a gente pode contar uma história para alguém, identificar alguém, identificar uma relação. E depois, como isso também pode se transformar, né? Então, a partir daí, vai também se transformando quase que numa nuvem, né, que vai se espalhando e que vai criando novas redes de informação, né, novas redes de comunicação e de compreensão da vida e da gente mesmo, né? Então, o que eu quis me deter mais na minha ideia de poder fazer isso era como que seria, não só notar a importância do vínculo e dos encontros, mas quais são as coisas que estão por trás, né? Então, por exemplo, quais as histórias que a gente cria? A partir de onde? De que desejo? De que sentimento, né? E histórias que, ao mesmo tempo, a gente quer se manifestar, mas, ao mesmo tempo, essas histórias acabam também ocultando outras histórias, aquilo que a gente não quer revelar, né? Então, foi muito interessante, né, na questão do espião, né? Por que nós fomos pegar os personagens maiores que surgiu aqui? Foram espiões, né? Que sempre tem uma desconfiança, nunca sabe se pode se manifestar totalmente ou não, pode estar tentando
ter alguma coisa oculta que pode... Né? Então, nós vimos surgir no psicodrama espiões que necessariamente não podiam falar, mas que o seu desejo era poder falar e expressar o seu desejo, no caso ali, era afetivo, sexual. Outros que gostariam de pegar e poder também não saber como segurar os compromissos que eles têm que assumir, né? No sentido de, eu sou inimigo do outro, então o outro não pode saber que eu quero mal. Né? E as histórias vão se criando, essas vinculações vão se criando, e nem sempre a gente tem consciência de como nós vinculamos, né? De que expectativas a gente tem. Isso a gente leva para qualquer encontro, para qualquer vinculação, em qualquer situação. E muitas vezes a gente consegue gols, como terminamos aqui na nossa história de hoje, né? E muitas vezes a gente recebe gol contra, né? que é necessariamente as nossas desilusões com os nossos vínculos que nós estabelecemos, as nossas avaliações, que muitas vezes são negativas, que muitas vezes são tóxicas. Né? Então, eu acho que o interesse para a proposta de hoje é que a gente ficasse mais sensível à forma, ao que nos move a gente se vincular. Com quem? Em que época da nossa vida? Com que interesse? Né? Porque isso pode determinar muito o futuro dessas relações. Né? Uhum. E determinar melhor, para que a gente aumente a nossa percepção com qual vínculo a gente quer estabelecer e que possa valer a pena. E com isso a gente poder determinar o nosso caminho, a nossa forma de caminhar, o nosso sentido de vida. Né? Eu acho que é muito importante. Eu acho que surgiu também a questão do tempo. Tá, a Marilena vai precisar sair e a gente está terminando também. Estamos terminando também. Então, assim, em relação ao tempo e como a gente vai depurando esses vínculos, como a gente vai reescolhendo esses vínculos cada vez mais, à medida em que o tempo de vida que a gente tem, a perspectiva de tempo de vida que a gente tem vai diminuindo. Então, obrigada, gente. Valeu, obrigada, João, obrigada, Sula, obrigada, Inês, e até uma próxima. Obrigada a vocês. Então, e rumo ao Extra. Então, tá bom. Tchau, um beijo para todos. Tchau, tudo de bom para vocês. Tudo de bom. Beijo, Obrigado.